Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade, possamos absorver esses ensinamentos, que são ensinamentos que têm nos sido enviados ao longo do tempo, né, para os nossos espíritos protetores, os mensageiros de luz, e que nós possamos trazê-los, né, para a nossa vida diária, né, para que a gente possa trilhar uma jornada com mais paz, com mais fraternidade, com mais amor. Bom, meu nome é José Avelino Placa. Hoje nós vamos estar falando sobre vida, ética e moral. Esse assunto muito, né, do conteúdo, né, está baseado no Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral, e também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que trata da vida ética e moral, né? Bom, para a gente iniciar a fala, né, sobre esse assunto, né? Por que vida ética e moral, né? A nossa vida, né, ela pode ser conduzida, né, segundo princípios, segundo valores, né, que fazem parte do livre-arbítrio de cada pessoa, né? O que se busca, né, para nós, estudantes do Espiritismo, né, quais são esses valores, como que eu reconheço, né, uma ação que é uma ação do bem, né, para que eu possa, né, sempre buscar, né, estar caminhando no bem, né, caminhando segundo os princípios éticos e morais que regulam, né, a nossa vida no planeta Terra, né? Então, é, vamos, perdão. Então, vamos começar fazendo uma, um acesso, né, aos nossos dicionários, né, e partir pela definição para a gente poder construir nosso raciocínio, né? Pela definição, né, ética é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social. Por extensão, é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Bom, a gente já viu que existe uma ligação muito forte, nós vamos ver ao longo, né, da fala de hoje, né, entre ética e moral, né? De uma maneira mais genérica, a gente pode dizer que a ética, né, ela é o ordenamento, né, dos preceitos morais, né? É como se fosse uma legislação, né, não institucionalizada, né, mas de uma forma subjetiva, né, dos comportamentos morais. E a moral, né, por definição, no dicionário, né, o dicionário diz que a moral é concernente, né, a própria ou próprio da moral, pertence ao domínio do espírito do homem, né? Na verdade, a palavra moral, né, tem origem no latim morus, né, que significa usos e costumes. Então, a moral está muito ligada a usos e costumes. E a gente vê ao longo da história da humanidade, né, que muitos comportamentos, ao longo do tempo, eram moralmente aceitos, né? A sociedade os tinha como um comportamento moral, né? E a gente
tem, né, nos registros históricos, né, coisas que hoje seriam um absurdo, né, se compactuar, né, com esse tipo de comportamento, porém aquilo era moralmente aceito, né, sem entrar em muitos exemplos, né, mas a triste passagem, né, da escravidão aqui no Brasil, né, era tido pela sociedade como um comportamento moral aceitável, né, de submeter, né, os escravos, né, oriundos da África, né, àquele tratamento, né, degradante, né? Então, a moral tem essa ligação com o uso e costume e, ao longo do tempo, a sociedade, né, com a sua, né, natural evolução, vai se adaptando a esses usos e costumes, né? Só que para o nosso entendimento, né, alguns valores éticos e morais, eles são perenes, né, eternos, né, permanentes, né, como a gente vai ver, né? E cabe a nós, né, hoje vivendo em sociedade, buscar sempre, né, esse caminho do comportamento, né, que é condizente, né, com os princípios de Deus, né, com a lei de Deus, né? Esses são valores permanentes, sempre existiram, né? Embora, ao longo do tempo, em determinados momentos da nossa história, a sociedade tivesse um entendimento distorcido. Então, sem entrar também no campo legal, né? Hoje nós temos, né, um ordenamento jurídico, né, na nossa sociedade, até bastante avançado, né, se comparado com épocas anteriores, né? Mas a gente sabe que não basta apenas, né, como cidadãos, cumprirmos com as nossas obrigações legais, né? Nem tudo, né, que é imoral está previsto, né, por exemplo, numa legislação, né, no Código Penal, no Código Civil, né, que é utilizado pelo nosso ordenamento jurídico, né? Nós temos vários exemplos, né, de comportamentos, né, que não são morais, né, porém pode-se dizer que são legais, né? A lei ainda não tem como abarcar esse tipo de comportamento, né? Mas vamos detalhar mais como seriam, né, alguns valores morais. A justiça, por exemplo, é um valor moral, um dos pilares, né, da vida em sociedade, né? Ela diz respeito, né, àquilo que é devido, né, a cada pessoa por direito, né? A honestidade, né? Agir de acordo com a verdade, com a sinceridade, né? Nós não temos nenhuma lei, né, que pune o indivíduo que não fala a verdade, né? Infelizmente hoje, né, estamos vivendo essa fase das fake news, né, onde se espalha, né, notícias falsas com um intuito maldoso, né, de denegrir alguém, alguma organização, né? A própria maledicência, né, que quase que virou um costume, né, da nossa sociedade, a fofoca, né, falar mal dos outros, né? Isso, na verdade, sempre foi valores morais, né, desde a antiguidade, né, defendidos por várias correntes filosóficas, religiosas, particularmente, né, o cristianismo, né? Mas isso o ordenamento jurídico não tem como abarcar, né? Isso faz parte de um conjunto de valores morais perenes, né? Aos quais, né, todo aprendiz, né, como todos nós somos dentro do Espiritismo, né, deve estar atento. Outros valores morais é a igualdade de todos, né, independentemente de qualquer outro tipo de rótulo, né, independentemente de sexo, religião, partido político, né? Infelizmente hoje, né, existe muita intolerância, né,
que é exatamente a falta da tolerância, outro valor moral, né? Que está fazendo muita falta hoje em dia na nossa sociedade, né? Tolerarmos o nosso irmão, né? Tolerarmos as diferenças, né? Nós sabemos que cada um cumpre uma jornada única, né? E quem somos nós para julgar o nosso irmão, para colocar regras, né? Nós sabemos todo o passado que, que cada espírito carrega em si, quais são as lições que ele ainda tem que aprender, quais são as expiações que ele tem que passar, né? Infelizmente, vivemos ainda num mundo de muita intolerância. A solidariedade é outro valor moral, né? Quanto ainda falta de solidariedade, né? As pessoas da nossa sociedade, em geral, são muito materialistas, né? E já foi dito, né, por Kardec, né, no Livro dos Espíritos, que o grande mal, né, da nossa sociedade, né, é o egoísmo em função do materialismo, né? O apego, né, a situações transitórias, né, bens materiais, riqueza, fama, poder, né, beleza, né, todas situações que sabemos serem passageiras, né, faz com que as pessoas se tornem cada vez mais egoístas e, obviamente, menos solidárias. Bom, então, nós estamos vendo que ética e moral, né, estão muito relacionadas, né? A gente pode pensar que a ética tenta explicar as regras e comportamentos morais de uma maneira mais ordenada, né? Mais científica, né? Mas existe, obviamente, uma relação muito grande entre um comportamento ético e um comportamento moral. Tanto é que essas palavras são usadas muitas vezes até como sinônimos, né? Então, vamos ver alguns exemplos, né? E a gente vai perceber exatamente, né, essa ligação forte entre ética e moral. Ajudar a quem precisa, né? Quando alguém pede uma ajuda, né, seja ela financeira, né, ou até mesmo, né, aquela situação muito típica, né, ou muito usada até em exemplos, né, algum idoso pede auxílio para atravessar a rua, né? Você tem a opção de ajudar ou não, né? E ninguém vai dizer que não é ético, né, ajudar alguém, né, ou oferecer ajuda, né? Porém, no aspecto moral, né, evidentemente que se espera uma atitude de fraternidade, de benevolência, né? Então, eu finjo que eu estou dormindo, né, num ônibus cheio, né, e existe uma pessoa, né, com necessidades, uma pessoa idosa, uma mulher grávida, né, que precisaria daquele assento, né, moralmente, né, é uma atitude reprovável, né? Embora, né, se busque, né, com campanhas, incentivos, né, conduzir a esse comportamento, né? Isso já é um avanço da nossa sociedade, mas ainda cabe a cada um, né, decidir pela atitude correta, né? Paulo já nos dizia, né, numa das suas epístolas, né, tudo me convém, mas tudo tudo posso fazer, mas nem tudo me convém, né? Eu tenho liberdade de escolha, né? Mas eu preciso escolher certo, né? Qual é, né, a atitude correta, né? Segundo a lei de Deus, né? Um outro exemplo, né, a questão de maltratar animais, né, isso hoje, né, felizmente, né, já galgamos um degrau a mais, né, com relação a essa atitude, né, embora ainda exista, infelizmente, né, aquelas rinhas de galo, né, luta de cachorros, algo extremamente, né, cruel, né, fora outras crueldades, né, ainda tidas como aceitáveis, né, para com os nossos irmãozinhos animais, né? Mas vamos tratar de um caso até mais polêmico, né? Por exemplo, em determinados países, né, utilizar animais para pesquisa científica, mesmo com o sofrimento dos animais, pode ser considerado ético, né?
ele já tem esse código estabelecido, né? Mas, moralmente falando, em nenhuma circunstância, né, devemos causar dor ou sofrimento a quem quer que seja, né, mesmo sendo. Bom, vamos passar para o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, né, que fala da perfeição moral, né, para a gente poder embasar melhor, né, a nossa fala, né? Então, na pergunta 893, né, Kardec pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta é: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso no caminho do bem. Haverá virtude sempre que houver resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é aquela que está fundamentada na caridade mais desinteressada. Então, olha só que interessante, né? Existem várias virtudes, e Kardec pergunta qual a virtude que traz mais mérito, né? Traz uma maior elevação ao espírito, né? Ele ser justo, ele ser tolerante, né? Qual dessas virtudes? Ele ser honesto, né? E os espíritos respondem que é, né, o sacrifício do interesse pessoal. Porque, se pensarmos, né, geralmente podemos fazer, né, algum tipo de caridade desde que, né, não atrapalhe, né, as minhas prioridades, não atrapalhe meu descanso, não atrapalhe, né, os planos que eu tenho, né, para usufruir, né, dos meus bens materiais, não atrapalhe, né, outras outros afazeres, né, que eu coloco como prioritários, né, pessoais, né. Então, sempre que eu estiver abrindo mão, estar na minha casa, por exemplo, né, numa noite fria, né, e ficar vendo Netflix, né, na televisão e sair às ruas para atender aquele que não tem o que cobrir, não tem o que comer, né, eu estou, evidentemente, exercendo a caridade, né, da forma mais desinteressada possível e abrindo mão, né, do meu interesse pessoal. Eu sei que no mundo que vivemos, né, na situação que nos encontramos, isso ainda não é possível de uma maneira plena, né? Mas quanto mais exercitarmos essa caridade desinteressada, mais estaremos, né, exercitando a maior das virtudes, segundo os próprios, né, espíritos benfeitores. Aí, completando, né, essa parte, né, Kardec ainda pergunta, né, há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham que lutar contra sentimentos contrários. Têm elas o mesmo mérito que aquelas que devem lutar contra a sua própria natureza e que conseguem superá-la? Então, olha só, Kardec pergunta, olha, tem muitas pessoas que parecem que não fazem muito esforço, elas fazem o bem naturalmente, né? E outras ainda têm que fazer, muitas vezes, né? Sem estar 100%, né? Vamos dizer assim, satisfeito, né, em realizar aquela ação, né? Faz porque sabe que a doutrina espírita, né, nos aconselha, a sua religião aconselha e assim por diante, né? Então, a resposta dos espíritos é: os que não têm que lutar é porque neles o progresso está cumprido. Lutaram anteriormente e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações lhe parecem tão simples. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se, portanto, honrá-los, como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Então, os Espíritos estão nos ensinando que isso tudo é um aprendizado, é uma etapa, né? Onde nós que ainda não chegamos a esse estágio, devemos continuar praticando, na medida que podemos, né? Com as nossas limitações, né? E um dia alcançaremos essa situação, né? Desses nossos irmãos que já, né, venceram, né,
essa resistência que nós temos, né? E que agora o bem passa a ser normal na vida deles. Acho que aqui cabe bem uma história, uma velha história, né? Oriental, né? Que fala de um velho sábio, né? Que ajudou um pouquinho, né? Então a história diz o seguinte, né? Que havia um filósofo e seus 2 discípulos e eles eram muito esforçados. E um dia, né? O mestre lhe diz que ele, como prêmio do esforço de ambos, eles vão conhecer um grande filósofo, um grande sábio, né? E os discípulos se empolgaram, né? Se viram ainda muito mais esforçados, até que chega o dia e o mestre deles lhes manda subir um monte para encontrar o grande sábio que vivia ao alto do monte, né? E no pé do monte, né, estava um idoso e um pastor de porcos com a sua vara, né, conduzindo aquele conjunto de porcos. Mas havia um pouco gordo, indisposto a subir a montanha, né, mesmo com a chicotada do seu dono, né? O idoso então se oferece para carregar o porquinho, né? Na verdade, porquinho é até, né, um termo muito condizente, né? O porco, né, era um porco bem pesado, né? E isso causou, né, um esforço enorme para aquele idoso, né? E o pastor, surpreso, aceita. E o idoso então sobe a montanha com o porco nos ombros e ainda, né, tendo que aturar uma certa escárnio, né, uma zombaria do pastor, né? Os 2 aprendizes, o filósofo, ficam surpresos com o comportamento, né, irrepreensível daquele idoso, né, que nem não receberia a gratidão do pastor, né, muito menos o povo, né? E a hora que chega num determinado ponto, o pastor idoso e os discípulos, né, se separam, né? No meio da montanha, né, os discípulos encontram então, né, um momento para para junto com o seu mestre, né, encontrar o grande sábio, né? E eles passam o dia, né, conversando com esse sábio, né? E no final do dia, né, eles perguntam, né, a ele, né, relatam a cena do idoso, né? E o grande filósofo se cala, né, com tranquilidade, né, e o mestre lhe diz, né, se visse uma injustiça e não agisse isso, o perturbaria por resto da vida. Por isso que ele agiu, mesmo lamentando ter que fazer, né? O grande filósofo apenas disse ser uma boa interpretação e fala: existe, no entanto, um sábio, né, no topo da montanha, né, que poderá explicar melhor, né, essa situação que ocorreu com o idoso, né? E eles vão então até o sábio, né, no topo da montanha, né? E para surpresa, quando eles chegam lá, é exatamente aquele idoso que tinha carregado o porquinho, né? E rapidamente, né, eles, depois das apresentações, né, começam a questioná-lo. Meu senhor, nós o vimos carregando um pouquinho, por que o senhor carregou aquele pouquinho? Né? Foi por culpa, né? Foi para não se arrepender depois de não ter ajudado, né? E aí o idoso falou, desculpe, né? Mas do que vocês estão falando, né? Eu já sou muito velho, né? Minha memória falha, né? E eu não consigo me recordar dessa situação. Então, os 4 descem, né, a montanha, né? E o mestre deles, que os acompanhava, né, vai refletindo sobre tudo aquilo, né? E depois de um instante, né, ele volta para os alunos e diz, né? O que eu disse, né, que ele haveria carregado, né, um pouquinho por culpa, né? Para não ficar pensando nisso depois, né? Era para mim, que eu ainda sou um aprendiz como vocês, né? Mas para ele, né, que já atingiu um grau de sabedoria tão grande, né, tão natural fazer o bem, né, que ele simplesmente não registrou isso na sua memória, não se preocupou em guardar, né, o sofrimento, o peso daquele pouco causou a ele, né? Então essa que é a diferença entre um filósofo, né, e um sábio, né? O filósofo ele sabe
que é o bem, o que é o mal, e procura, dentro das suas limitações, fazer o bem, né? O sábio, ele faz naturalmente o bem. Ele não precisa nem pensar o que é o bem, o que é o mal. Né? Então, essa é uma bela história, né? Do que nós devemos ter em mente, né? Hoje, a gente ainda tem que procurar discernir o bem do mal e tentar, né? Apesar das nossas limitações, escolher o bem, né? Vai chegar um dia que o bem vai ser natural, né? Como nos disseram, né, os espíritos, né, na pergunta que Kardec lhes fez anteriormente, né? E aí vem uma questão, né? Como saber o que é o bem, né? Como decidir o que é o bem, né? E Kardec faz essa pergunta 630, né, dos Livros dos Espíritos, né? Como se pode distinguir o bem do mal? E os Espíritos respondem: o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se com a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. E complementando, né, esse tema, né, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos superiores é bem clara e objetiva: na consciência. Na consciência de cada um é que está escrita a lei de Deus, né? Na nossa consciência que devemos perguntar a cada situação que tivermos qualquer dúvida, né? Qual é o caminho a ser seguido? Qual a atitude a ser seguida? Independentemente, né, de fazermos por questões, né, legais, questões que outras pessoas estão vendo. Eu vou ajudar alguém porque alguém está vendo. Se eu não ajudar, né, o que vão falar de mim, né? Independentemente de qualquer circunstância externa, né? Devemos perguntar à nossa consciência, né, o que devemos fazer, né? Qual é a melhor ação a ser feita, né? Essa a mensagem que os espíritos superiores nos dão, né? Existe uma outra pequena história, né, que eu vou compartilhar com vocês, né? Agora um pouco mais concisa, né? Que há muito tempo, né, no Oriente, vivia um mestre e seus discípulos num templo em ruínas, né? E os discípulos eram monges, né, que mal tinham o que comer, né, dependiam até de doações, né, do que era dado no vilarejo próximo, né? E os discípulos foram até o mestre, né, falar sobre o estado, né, deplorável que estava o templo, né? E o mestre respondeu: nós devemos reformar as paredes do templo. Desde que nós somente ocupamos nosso tempo estudando e meditando, não tem tempo para que a gente possa trabalhar para conseguir o dinheiro que precisamos, né? E o mestre, então, falou, mas eu tenho uma solução, né? Então, todos os estudantes se reuniram ao redor do mestre, ansiosos para ouvir suas palavras, né? Ele era um sábio. E o mestre disse, cada um de vocês deve ir para a cidade e roubar bens que poderão ser vendidos para a arrecadação do dinheiro. E dessa forma, nós vamos ser capazes de fazer uma boa reforma no nosso tempo. Os estudantes ficaram espantados, né, com aquela fala do mestre, né? Mas todos tinham o maior respeito por ele, então ninguém ousou falar nenhuma palavra. E o mestre continuou, né? De um modo bastante assertivo, né, e severo, no sentido de não manchar a nossa excelente reputação por estarmos cometendo atos ilegais e imorais. Solicito que cometa o roubo somente quando ninguém estiver olhando. Eu não quero que ninguém seja pego. Quando o mestre se afastou, os estudantes discutiram o plano entre eles, né? Alguns falaram, é errado roubar, disse um deles. Por que nosso mestre nos solicitou para cometermos esse ato? E o outro respondeu em seguida, isso permitirá que possamos reformar nosso templo, no qual há uma boa causa. E assim todos acabaram concordando que o mestre era sábio e justo e deveria ter uma razão para fazer tal tipo de requisição. E logo partiram em direção à cidade, prometendo, né, entre eles, que não seriam pegos, para não causarem a desgraça para o templo. Sejam cuidadosos e não deixem que ninguém os veja roubando. Repetiram a palavra dos mestres. Todos os estudantes, com exceção de um, foram à cidade. O sábio mestre se aproximou, então,
né, daquele que havia ficado e perguntou-lhe: por que você ficou para trás? O garoto respondeu: eu não posso seguir as suas instruções para roubar onde ninguém esteja me vendo. Não importa onde eu vá, eu sempre estarei olhando para mim mesmo. Meus próprios olhos irão me ver roubando. E o sábio mestre abraçou o garoto com um sorriso de alegria e disse: eu somente estava testando a integridade dos meus estudantes. E você foi o único que passou no teste. Então, essa é uma pequena lição, né? De que a nossa consciência está conosco sempre. Ela sempre vai ver os nossos atos, né? Não precisamos de plateia para fazer o bem, né? Aristóteles, um grande filósofo da Grécia Antiga, já dizia que só é justo aquele homem que, podendo ser injusto, não o é. Então, a questão dos valores éticos e morais não são questões que eu devo atender a algum ordenamento, que eu devo fazer para mostrar para a sociedade, né? Quando que o ordenamento, vamos dizer assim, completo, né, maior, né, está dentro de nós mesmos, na nossa consciência. É a nossa consciência que devemos consultar. A conduta reta deve ser guiada pela nossa consciência, pois ali está escrita a lei de Deus, né? Então, o comportamento ético e moral, ele deve ser pautado pela nossa consciência, que sempre nos acompanha e sempre vai poder nos dizer qual é a ação correta a ser tomada. Lembrando mais uma vez, né, da pergunta de Kardec, né, a mais meritória das virtudes é a caridade desinteressada, né, quando se faz, né, sem se considerar o nosso interesse pessoal. Refletimos sobre essa mensagem, né, e tentemos colocar ela em prática na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né, em todas as nossas atividades. Que Jesus possa nos acompanhar sempre, nos inspirando nessas boas ações. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Muito obrigado. Até a próxima palestra.